sobre o tema das emendas parlamentares. Primeiro, eu quero valorizar muito o empenho do deputado Rubens Pereira. Eu admiro muito o trabalho dele, acho um excelente parlamentar e é um esforço para a gente poder ter uma aplicação das emendas que seja mais transparente. Mas vamos lá, vou colocar de forma firme e direta a posição do PSOL. Existia nessa casa a chamada RP9, Emenda do Relator, conhecida como orçamento secreto. Nós não sabíamos que deputado destinava, para onde ia, e no período Arthur Lira esse valor cresceu exorbitantemente. Falta transparência, enfim. Houve uma ação do PSOL, o STF, então, tomou uma decisão, acabou a tal RP9 e mudou para outras modalidades de emendas. Destaque para duas, emenda das comissões e a chamada emenda PIX. O que acontece, na nossa opinião? Não resolveu o problema. As chamadas emendas de comissões são valores impressionantes, chega à marca de 10 bilhões por ano e fica em nome de um colegiado, ou seja, continua um mecanismo anônimo de destinação de recursos. Importante que a sociedade brasileira entenda isso. Mecanismo anônimo de destinação de recursos, portanto, falta transparência, falta controle. E nas emendas PIX, tem uma transferência fundo a fundo. E quando chega, por exemplo, nas prefeituras, não tem a chamada rastreabilidade, não tem a transparência, não sabemos para onde de fato vai esse recurso. Então, veja bem, o parlamento pode contribuir com o executivo por meio de emendas parlamentares? Eu até acredito que sim, mas do jeito que tem acontecido nesse parlamento, o que está de fato acontecendo é um sequestro do orçamento do Poder Executivo. São quase 50 bilhões por ano de emendas parlamentares, parte significativa delas sem rastreabilidade, sem transparência, sem controle sobre o resultado. Não é contribuição parlamentar ao Poder Executivo. O nome é sequestro do orçamento do Poder Executivo por uma lógica obscura e anônima de aplicação de bilhões. Então, para a sociedade que está nos assistindo, o governo deixa de ter capacidade de investimento em posto de saúde, em hospital, em universidade pública, em políticas de combate à fome, soberania alimentar, transporte, previdência. O governo perde a sua capacidade de governar porque grande parte do orçamento está sequestrada por uma maioria dentro do parlamento e a gente sequer sabe que parlamentar está destinando o recurso e para onde esse recurso vai. Nós do PSOL não vamos assinar embaixo essa lógica. Então nós temos aqui alguns problemas desse projeto que é um esforço, mas nos parece insuficiente. Primeiro, continua uma destinação anônima das emendas de comissão. Falta transparência. Segundo, falta critério para saber a divisão do montante global entre as comissões. Por que vai tanto dinheiro para turismo? Por que vai um outro valor para trabalho? Por que vai outro valor para saúde? Qual é o critério que pega esse valor global e distribui entre as comissões? Ninguém sabe, ninguém viu que critério é esse. Então, esse projeto não avança nisso. Além disso, o valor, gente, é muito elevado. Eu insisto, o que o governo federal tem para investimento, que a gente chama de gastos ou investimentos discricionários, é o valor de 200 bilhões por ano. Isso é o governo federal. Sabe quanto o parlamento brasileiro mobiliza de recursos? 50 bilhões. Quase um quarto, comparando com o orçamento do governo federal. Esse valor é injustificável. Está tirando recursos do governo
e impossibilitando ou dificultando o governo de fazer investimentos mais estratégicos, panorâmicos em políticas públicas que possam melhorar a vida do nosso povo. Então não é um debate só técnico, é dinheiro que deixa de chegar em política pública lá para o posto de saúde, lá para o hospital público, lá para garantir uma creche em tempo integral ou ampliar a universidade para a nossa juventude. Além disso, falta transparência e rastreabilidade nas emendas PIX. Portanto, o PSOL apresenta um conjunto de emendas para valorizar esse esforço de moralizar, no bom sentido, no sentido correto, o orçamento que a Câmara opera. Primeira emenda: o autógrafo do deputado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, porque isso dá transparência. O deputado vai ficar lá com a sua assinatura dizendo: eu fui o responsável pela emenda tal. Segundo, critérios mais objetivos para distribuir o valor geral entre as comissões. Não pode ser uma decisão de um pequeno grupo numa sala fechada que a gente não sabe o que significa. Então o pessoal montou uma estratégia. Tem uma parte desse valor que é fixa, relacionada ao número de membros da comissão. E uma outra parte que é variável de acordo com o plano plurianual. O que isso significa? Que, de acordo com as estratégias do governo, que seja qual for, o governo eleito, você vai ter mais emendas para áreas priorizadas pelo governo eleito. E o governo foi eleito para governar. E para governar, precisa ter capacidade de investimento, precisa ter recurso. Senhor presidente, me daria mais 30 segundos a 1 minuto só para fechar o meu raciocínio? Ainda mais que o Carlos Gilberto gosta muito de me ouvir. Obrigado. Terceira medida, brincando ali com o colega parlamentar. Está de boa. Terceira medida, de acordo com indicações, Cabo Gilberto, do TCU, Tribunal de Contas da União, transparência e controle sobre as emendas PIX. E um reajuste das emendas que seja baseado na inflação para não permitir o que está acontecendo. Vou tentar traduzir de forma simples e direta. Desde Eduardo Cunha até Lira, o valor que o parlamento mobiliza de emendas vem aumentando muito, na casa dos bilhões. E eu quero sugerir ao povo brasileiro, isso não está melhorando a sua vida. Portanto, temos que dar limite a esse valor, temos que dar transparência a esse valor, temos que dar controle social a esse valor. Isso não é moralismo frio ou purismo inconsequente. É para garantir que recurso público chegue lá na ponta, melhorando a vida do nosso povo. E não seja moeda eleitoral para sequestrar o poder executivo e ninguém sabe exatamente para onde vão bilhões e bilhões e bilhões de reais. Portanto, nós não vamos votar favoravelmente ao regime de urgência, porque queremos debater o projeto, melhorar o projeto, para que dinheiro público chegue em coisa pública, que lá na ponta faz o nosso povo viver bem, viver melhor. Não é o que o Congresso vem fazendo nos últimos anos.